Fala galera, aqui é o professor Digão e nós vamos iniciar agora uma aula de língua portuguesa, né? Então, a primeira aula de língua portuguesa A, e nesta aula nós vamos trabalhar a questão da importância da interpretação de texto, certo? No mundo em que vivemos, nós lidamos com textos falados e escritos o tempo todo, certo? Então é muito importante que a nossa leitura seja de acordo com o contexto em que nós vivemos, para que nós consigamos compreender e entender perfeitamente o que aquela mensagem quer nos dizer, certo? E para isso, galera, para que essa interpretação de texto seja muito bem feita, nós precisamos considerar alguns aspectos, certo? Então vamos lá para esses aspectos importantes. Primeiramente, é preciso que nós entendamos quais são os níveis de leitura, certo? Então, você, quando tem contato com um texto, quando tem contato com uma notícia, quando tem contato com algo nas suas redes sociais, você tem alguns níveis para conseguir compreender plenamente, com coerência, aquele texto por completo, certo? Então, você precisa pensar nesses níveis. Primeiramente, a gente tem o nível da decodificação. Decodificar é conseguir reconhecer o código, ou seja, você consegue analisar quais são as letras que compõem o idioma da língua portuguesa e você consegue, na sua cabeça, juntá-los, né, uni-los em sílabas, tá? Essa primeira etapa de decodificação é aquela que a gente aprende desde pequenininho na escola, certo? Quando a gente começa a aprender o abecedário e a unir isso em sílabas, tudo bem? Beleza? Porém, galera, a gente não pode parar na decodificação, né? A gente não pode parar a nossa leitura em simplesmente reconhecer que a nossa língua está sendo utilizada nas palavras, certo? Nós precisamos avançar os níveis de leitura, tudo bem? O próximo nível, depois da decodificação, é a compreensão, certo? E a compreensão indica que você entendeu o sentido daquela palavra, certo? Então você leu o texto, você enxergou todas as palavras, você decodificou, você entendeu que aquilo é língua portuguesa e você conseguiu reconhecer o que está escrito. Então, por exemplo, está escrito cadeira, você reconheceu as letras e você sabe ligar no mundo o que é uma cadeira, certo? Você consegue reconhecer o referente daquela palavra no universo, tudo bem? Isso é compreender. Só que muitas vezes, galera, só compreender não basta. Por quê? Para você fazer uma leitura plena, uma interpretação plena de um texto, você precisa, além de reconhecer o sentido das palavras, o que aquilo de fato significa no mundo, tudo bem? Então, a gente precisa chegar no nível da interpretação. E interpretar significa reconhecer a intenção do texto em um contexto específico, certo? Então você reconheceu a língua, você reconheceu o sentido daquela palavra na compreensão e você consegue reconhecer o que o autor daquele texto está querendo dizer de fato no contexto em que ele utilizou essa palavra, certo? Então, interpretar é um nível mais alto, né, de leitura. É aí que a gente precisa chegar, tá? Interpretar não é simplesmente bater o olho e reconhecer o que está escrito ali. Tá joia? Então vamos adiante aí para a gente conseguir pôr em prática esses níveis de leitura, principalmente esse nível mais alto, que é o nível da interpretação, certo? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer para chegar nesse nível de interpretação, né? Para conseguir reconhecer de fato o que aquele texto quer dizer? Nós precisamos entender alguns aspectos. O primeiro deles é quais são as intenções do autor que escreveu aquele texto publicado que você teve acesso, que você leu, certo? Então, cada autor, quando ele vai publicar um texto, quando ele vai escrever um texto, ele tem uma intenção. Então, por exemplo, ele escreve uma notícia, qual é a intenção dele? É informar algo para a população, certo? Ele escreve uma propaganda, qual é a intenção dele? É vender um produto, tudo bem? Ele escreve uma carta aberta a um político, por exemplo, qual é a intenção dele? Dizer o que ele pensa para aquele político e publicar para que todo mundo consiga ver, certo? Quando você escreve, então, e você tem uma intenção, automaticamente quando você está do outro lado, quando você é o leitor e vai interpretar, você precisa reconhecer essas intenções para fazer uma boa leitura, uma boa interpretação daquele texto, certo? Beleza. Outra coisa que mexe, né, com a interpretação, outra coisa que pode modificar a interpretação de um texto, é você reconhecer qual é o veículo de comunicação, tudo bem? Para você interpretar bem um texto, você precisa entender se ele está numa revista, se ele está nas redes sociais, se ele está num jornal, certo? Se ele foi te mandado por WhatsApp, por exemplo, dependendo da origem desse texto, do canal em que ele chegou até você, essa interpretação pode ser diferente, certo? Você pode ler uma mesma frase num jornal e num WhatsApp, você vai perceber que lá no jornal é uma coisa mais séria, com uma intenção diferente. No WhatsApp, geralmente você vai levar mais na esportiva, você vai ver de maneira mais informal, porque a forma como você deve encarar, dependendo do meio de comunicação, é diferente, a interpretação é outra, certo?
Galera, o momento da publicação. Então, esse texto que você teve acesso, que você leu, que você está tentando interpretar, em que momento social ele está inserido, tá? Então, por exemplo, se você publica uma notícia sobre algo que está acontecendo exatamente neste momento no Brasil, se a pessoa não está por dentro, se ela não sabe que isso está acontecendo no Brasil, talvez ela não entenda essa notícia. Talvez para ela não faça sentido. Por quê? Porque ela não está compreendendo o momento cultural, social em que nós estamos vivendo, certo? Então é muito importante você reconhecer. Isso acontece, galera, por exemplo, se você vê uma notícia antiga. Se você tiver acesso a uma notícia hoje, em 2020, de uma notícia que foi publicada em 2014, por exemplo, ela não vai fazer sentido. Se você não lembra tudo o que aconteceu, não vai fazer sentido, porque o momento, o contexto é outro, certo? Então, isso também é muito importante para fazer a interpretação de texto correta. Beleza? Galerinha, outro aspecto importante é a questão do público. Então, quando se escreve um texto, quando se publica um texto, há um público a quem ele se direciona, certo? Este público, ele também deve ser pensado, né? Ele deve ser entendido, compreendido para que a interpretação seja bem feita, né? Você não escreve um texto da mesma forma para uma criança de 3 anos de idade ou para um adulto de 40 anos de idade. Você não escreve um texto da mesma forma para uma criança que está na fase escolar e para uma pessoa que já é formada e já tem pós-graduação e está lendo esse mesmo texto, certo? Então, pensar no público e compreender a que público esse texto será direcionado ajuda muito na interpretação correta. Tudo bem? E, galera, a última questão a ser considerada para fazer uma interpretação muito bem feita de um texto é a questão do tipo ou do gênero textual, tá? Você precisa compreender como esse texto é estruturado, se ele é um texto que é uma narração, uma história, se ele é uma dissertação que busca explicar um contexto social, se ele é uma descrição, né, que serve para falar como foi um filme, como foi uma série, como é uma pessoa, uma biografia, por exemplo, que tipo de texto ele se enquadra e ou gênero textual, né? Se é uma carta, se é um resumo, se é uma resenha, se é um artigo de opinião, entre outros vários que nós temos aí. Galerinha, compreender esse gênero é muito importante para você fazer a interpretação correta, tá? Você sabendo para que serve aquele gênero textual, fica muito mais fácil de você entender qual é a intenção do autor e interpretar corretamente o que foi dito ali. Tudo bem? Beleza? Então vamos adiante. Galera, por que tudo isso é importante, né? Então vamos chegar ao ponto crucial da nossa aula, né? Por que a interpretação de texto é tão importante? O que ela garante para a gente, né? Fazer a boa interpretação, entender todos os níveis e chegar no nível máximo de leitura, que é a interpretação de fato do texto, né? O que isso garante para a gente? Então, em primeiro lugar, garante a coerência da leitura e o pleno entendimento do texto, tá? Então, quando você faz a interpretação correta, você de fato entende o que aquele autor queria te passar. Tá? É muito importante isso, né? Porque às vezes a pessoa escreve um texto e vai publicar, ela tem uma intenção. Se o leitor não está preparado, não consegue enxergar todos os aspectos importantes para que a interpretação seja bem feita, ele vai ter uma visão incoerente daquela leitura, ele vai entender de maneira incorreta, ele vai entender de maneira equivocada. Tudo bem? Beleza. Por que é importante fazer a interpretação correta também? Para que não haja, né, para que você tenha aí uma ausência de ambiguidades, ou seja, de duplo sentido, tá? Quando você faz a interpretação correta, considerando todos os aspectos que nós vimos, você se esquiva de entender com duplo sentido ou de entender algo equivocado, tá? Então é importante fugir dessas ambiguidades, entender de fato o que o texto está querendo dizer, tudo bem? E também, né, fazer essa interpretação correta garante que você, leitor, tem uma capacidade de criticar, né? Já que o leitor ele se questiona quando algo não faz sentido, né? Ou quando pode ser mentira. Hoje em dia nós falamos muito sobre fake news, né? Sobre pessoas que publicam coisas sem ter muita noção de onde isso está sendo tirado, se essa informação é correta ou não, né? Para você ser uma pessoa que de fato interpreta as coisas e não cai facilmente, né, em fake news, por exemplo, é muito importante que você interprete corretamente, certo? Que você veicule essa informação que você tem ao contexto atual, ao público, ao tipo de texto que foi publicado, onde ele foi publicado. Tudo isso vai garantir que você tenha de fato compreendido, entendido, interpretado se aquilo é verdade ou não para o mundo, para o contexto em que vivemos. Certinho? Tudo bem? Então, agora vamos tentar pôr em prática, né? Se a gente compreendeu essas questões do que faz a gente interpretar corretamente, vamos colocar isso em prática e ver algumas questões, principalmente do Enem, né? De como isso funciona para a gente. Beleza. Vamos lá para o texto 1. Novas tecnologias.
Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas e conexão total com o mundo fetichizam novos produtos, transformando-os em objetos de desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos bolsas e mochilas do futuro tão festejado. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Não mais como aqueles acorrentados, né, na caverna do Platão. Somos livres para nos aprisionar, por espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos como somos controlados. Tudo bem? Galerinha, esse texto aqui foi tirado de uma questão do Enem, certo? E aí, tem algumas questões destacadas para vocês. Então, vocês percebam que alguns verbos estão destacados, né? Estão em negrito, como carregamos, podemos, desenvolvemos, controlamos e somos. E aí a pergunta vai ser sobre essa intenção. A intenção desse texto, por que ele usa tantos verbos na primeira pessoa do plural? Né? Carregamos, podemos, desenvolvemos. Qual é a intenção de utilizar esses verbos, né, na primeira pessoa do plural? Essa que envolve o eu e o outro, né? Nós. Qual é a intenção disso? Né? A pergunta, então, é justamente essa. Sendo um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Então, se você sabe que o artigo de opinião ele serve para convencer alguém de alguma coisa, você já tem isso em mente, você conhece esse gênero, certo? E você sabe que o contexto atual, o mundo em que vivemos, né, tem toda essa questão de a mídia controlar os nossos consumos e tudo mais, certo? Diante disso, nesse contexto, a escolha das formas verbais em destaque é objetiva. Então, qual é a função de utilizar aquelas formas verbais na primeira pessoa do plural? Carregamos, estamos, somos. Por que se usa isso? A resposta, galera, já aparece aqui para vocês, que é tornar o leitor copartícipe, né, do ponto de vista de que ele manipula novas tecnologias e por elas é manipulado. Então, qual a intenção de usar o somos? É para envolver o leitor, certo? É para fazer o leitor compreender que ele também faz parte daquilo que o texto está dizendo, que ele também faz parte daquelas informações que o autor está trabalhando no artigo de opinião, certo? Aquela opinião afeta o leitor. Então, para fazer o leitor acreditar, para fazer o leitor ser persuadido a concordar com aquilo que está no texto, o que ele faz? Ele usa essa primeira pessoa do plural, nós. Então, não sou só eu, não é só ele. Somos nós que somos afetados por isso que o texto está dizendo, certo? Então, essa seria a resposta correta, né, de tornar o leitor copartícipe. Essa é a intenção de usar a primeira pessoa do plural. E como que a gente interpreta isso corretamente? Né? Como que a gente faz isso? Compreendendo que a função do artigo de opinião é nos convencer de algo, certo? Se a gente sabe que o artigo de opinião tem essa função, fica fácil para a gente encontrar, né, qual é a resposta correta, que é nos tornar copartícipe, né? Fazer a gente acreditar naquilo que a gente faz parte daquilo. Beleza? Ok. Galerinha, esta aqui também é uma outra questão do Enem, né, em que há um trabalho com um texto diferente, né, e para interpretar esse tipo de texto, a gente precisa olhar não só para o que está escrito, mas também para a questão visual, né, o texto imagético nos ajuda aqui nessa questão de interpretação. Quando a gente tem um texto com mais de um tipo de linguagem, linguagem verbal, linguagem imagética, a gente precisa unir, né, para conseguir interpretar de maneira coerente, tudo bem? Então, nós temos aqui alguns materiais que podem ser reciclados, certo? Então, nós temos aqui cascas, ossos, restos de comida, pó de café, né? Nós temos ali, o plástico pode virar um tecido novo, aqui latas, papéis, plástico, vidro, certo? E aí, nós temos aqui o anúncio, né? Então, olha lá, garrafa PET vazia tem valor líquido e certo, reciclada vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, né? Retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude. Assim, você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Galerinha, aqui o que a gente tem?
um texto que a função dele é um anúncio, né? Só que não é um anúncio para vender um produto. É um anúncio institucional, é uma campanha institucional, a fim de fazer as pessoas a separarem o lixo para que ele possa ser reciclado e reutilizado. Tudo bem? Beleza. Entendendo essa intenção, galera, a intenção desse texto, fica fácil a gente responder a questão, né? Então, olha lá, nessa campanha, e essa é uma característica importante do Enem, porque ele já fala qual é o gênero textual para a gente, então a gente precisa conhecer os gêneros, saber a função deles, mas o Enem já informa para a gente quais são esses gêneros, né? Então, nesta campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para reaproveitamento do material. Então, o que a gente percebe? Por que ele utilizou, só voltando lá no desenho, por que ele utilizou esses desenhos aqui? Né? Dá a impressão de que tem o que fazer com esses materiais. Então, você separar os lixos, você pode usar uma tesoura, depois uma fita e tal, e reutilizar, né, esse material para fazer uma outra coisa. Então, qual que é a ideia de utilizar esse desenho? Qual é a função de utilizar esse desenho? Então, é convencer o leitor a fazer o reaproveitamento do material. É isso que a imagem mostra para a gente. Então, mais que interpretar só o que está escrito, né, que é importante separar o lixo, é também entender o que a imagem quer dizer, né? Ele mostra ali o reaproveitamento de fato desses produtos que são separados na hora de jogar. Tudo bem? Beleza. Galera, mais um pequeno textinho aqui para vocês. Olha lá. Pablo Emílio Escobar Gaviria, né, popularmente chamado de Pablo Escobar, que nasceu em Rio Negro em 1949, né, e morreu em Medellín em 1993. Foi o narcotraficante mais famoso e rico do narcotráfico mundial. Nascido na Colômbia, Escobar comandava o tráfico de cocaína para diversos países e ordenou milhares de mortes. Ele ficou conhecido como El Patrón por comandar o chamado Cartel de Medellín, organização criminosa mantida pelo dinheiro de tráfico de drogas. Galerinha, este pequeno texto, ele serve para quê? Qual é a intenção desse texto? Quando a gente lê um texto desse, o que a gente precisa entender sobre a intenção do autor? Esse autor quis mostrar o quê para a gente? Quem é o Pablo Escobar? Não é? Há aqui uma pequena descrição de quem é essa pessoa, que tem seriado, filme e tal, sobre ele, certo? Galera, para a gente conhecer então a pessoa, há uma biografia aqui, né? Informações sobre essa pessoa. Joia? Beleza. Então, o texto apresentado tem qual função, né? Vamos ler as alternativas só para vocês verem como fica mais fácil. Galera, apresentar a opinião do autor sobre a vida do Pablo Escobar. O autor demonstrou em algum momento o que ele pensa sobre o Pablo Escobar? Ou ele simplesmente apresentou fatos sobre a vida dele? Em nenhum momento ele falou assim, olha, o Pablo Escobar fez isso, fez aquilo, e por isso ele merece isso, merecia isso, fez... Em nenhum momento ele mostra a opinião dele sobre a vida. Ele só apresenta o que a pessoa fez e por que ele é conhecido, certo? Ele tem a função de denunciar um caso de tráfico de drogas? Não, ali não tem um caso de tráfico de drogas, tem uma informação sobre quem é essa pessoa, tá? Ou descrever a vida do Pablo Escobar. Sim, é para isso que serve uma biografia. Então, se você sabe para que serve uma biografia, né, qual é a função desse gênero textual, você consegue compreender, né, e interpretar exatamente para que serve esse texto, qual é a função dele. Beleza? Então, é convencer os jovens a não entrarem para o mundo do tráfico? Não, né, isso nem aparece. É enaltecer a história de vida do Pablo Escobar. Em algum momento ele falou que é uma grande história, que ele é uma pessoa muito importante, né? Em algum momento ele tentou enaltecer a imagem do Pablo Escobar? Não, ele simplesmente descreve a vida do Pablo Escobar. E aí, galera, essas duas, né, a C e a E, pode te dar um pouquinho de dúvida na hora de responder, né? Se você não entende o que é a palavra enaltecer. Então aí vem a outra questão, né? De a gente conseguir compreender as palavras da língua portuguesa. O que é enaltecer? É tornar algo grande, é tornar algo importante. A pessoa que escreveu esse texto tentou fazer isso? Não. Ela simplesmente descreveu quem é, tá? É para isso que serve uma biografia. Tudo bem? Beleza. E aí, mais uma questão do Enem para vocês de 2010. Olha lá. Mostre que sua memória é melhor que a de computador e guarde esta condição, 12 vezes sem juros. Então ele faz aqui uma brincadeirinha, né, sobre a capacidade do computador de guardar informações com a sua memória, né, e aí ele faz um anúncio para que as pessoas tenham essa mesma função, né, de mostrar que é melhor que o computador e guardar essa condição, né, para que as pessoas queiram comprar ali com 12 vezes sem juros, beleza? Galera, essa campanha é de uma loja de eletrodomésticos, né, por isso que brinca ali com a questão do computador, certo? E aí vamos lá para a questão. Olha lá. Ao circularem socialmente, os textos realizam como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é... Qual é a função de um texto publicitário? Qual é a função de um anúncio publicitário?
Galera, é influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam adesão ao consumo, né? Então, mais uma vez, como é que você interpreta para responder essa questão corretamente no Enem? É você conhecer o gênero textual e a intenção dele, né? Qual que é a intenção de um anúncio publicitário? Fazer a pessoa comprar, certo? Então, se você, leitor, entende que essa é a intenção do texto, automaticamente a sua interpretação vai ser mais coerente, né? Você vai ver que não é definir regras de comportamento, certo? Num anúncio. Não é defender a importância do conhecimento de informática, ele não fala sobre isso, certo? Não é facilitar o uso de equipamentos, até porque ele não fala ali não descreve como se usa um computador, como grava coisas, por exemplo, né? E ele não questiona o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, certo? Ele faz uma afirmação, né? Mostre que você é mais inteligente que o computador. Ele não questiona isso, beleza? Então, qual que é a função aqui? Né? De influenciar a pessoa a se tornar aquele que vai consumir esse produto, né? Essa é a função de um texto publicitário. Tudo bem? Beleza. E aí, para a gente conseguir encerrar essa questão de interpretação de texto, olha lá. O filme A Corrente do Bem retrata a história de um professor e de seus alunos no início do ano letivo. Eugênie Simonet é um professor de estudos sociais e durante suas aulas fez um desafio aos seus alunos. Deveriam desenvolver um trabalho com o objetivo de mudar o mundo. Era uma proposta que instigava uma participação mais ativa no mundo em que viviam para deixá-lo melhor. Todos trouxeram ideias, algumas até interessantes, outras nem tanto. A maior parte deles desenvolveu atividades sobre o meio ambiente sem muita inovação. Neste filme, a ficção mostra uma lição de vida que deveria ser aplicada à vida real. Mudar o mundo não é uma tarefa fácil, mas pode-se mudar uma enorme quantidade de coisas na vida de cada um, dos alunos e da comunidade educacional. Aqui, galera, nós temos um pedacinho de um texto que é conhecido como resenha. É quando você vai apresentar uma obra, um livro, um filme, e você acaba, além de fazer um resumo, né, dessa obra, você consegue também deixar claro o que você pensa sobre ela, se ela é boa, se ela é ruim, para quem ela é indicada, né, e para quem que ela pode ser útil. Tudo bem? E aí, a questão é a seguinte. A partir da leitura dos trechos da resenha ali que nós vimos, né, foram 2 trechinhos, apresentado anteriormente, é possível afirmar o quê, né? Então, qual que seria a resposta correta? Vamos ler todas. O autor indica o filme para profissionais da educação. Em algum momento ele fala assim, olha, este filme pode ajudar você, profissional da educação, professor, a melhorar a sua prática. Em algum momento isso estava escrito lá? Não, galera. Não. Por mais que ele fale ali que esse texto pode ajudar as pessoas a repensarem, né, o mundo educacional e a sociedade, em nenhum momento ele fala que é indicado para professores, né, para profissionais da educação, tá? Galera, o filme é capaz de levar os estudantes à reflexão sobre a importância de preservar o meio ambiente? Não, né? Ela apenas citou ali na resenha que os estudantes lá do filme, né, que apareciam no filme, os personagens acabaram falando mais sobre o meio ambiente, mas em nenhum momento ele tentou fazer as pessoas entenderem a importância disso, tá? O autor não apreciou o filme resenhado? Em algum momento da resenha ela falou assim, olha, esse filme não é bom? Não, né? Ela até enalteceu ali a importância daquilo para a comunidade. E aí, a D. Assistir ao filme e colocar em prática os seus ensinamentos pode gerar mudanças efetivas na sociedade? Sim. Como é que a gente consegue chegar a essa resposta? Né? Voltando lá um pouquinho, ela fala aqui, olha, neste filme a ficção mostra uma lição de vida que deveria ser aplicada na vida real. Então, se você aplicar a lição que o filme mostra, você não vai mudar completamente o mundo, mas você pode mudar uma enorme quantidade de coisas na vida e na sociedade, certo? Então, interpretando essa parte aqui, esse trecho da resenha, você consegue chegar a essa resposta, né? Assistir ao filme e colocar em prática os seus ensinamentos pode sim, né, gerar mudanças efetivas na sociedade, tá? Galera, o filme aborda conteúdo inapropriado para estudantes? Lógico que não, né? O filme é sobre estudantes, então ele é totalmente indicado não só para professores, mas como toda a comunidade, sociedade em geral, todo mundo que se envolva, né, com a educação. Tudo bem? Galerinha, no ano passado, né, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. Tudo bem? Galera, o que é a manchete? É o título de uma notícia, certo? Ao ler esse título de notícia, ao ler essa manchete, ele tem um duplo sentido, e isso dificulta o entendimento, né, considerando o objetivo da notícia. Esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação.
O professor falou para vocês que um dos motivos de interpretar corretamente algo, né, é evitar a ambiguidade, evitar o duplo sentido, entender a coisa errada, certo? E algumas vezes você vai ter contato com essa ambiguidade, né? Quando você lê campanha contra a violência do governo, do Estado, entra em nova fase. Você fica assim, peraí, é uma campanha contra a violência do governo? O governo que é violento? Ou é uma campanha do governo contra a violência? Né? O que a gente consegue compreender? Logicamente, se você é uma pessoa inteirada, se você é uma pessoa que entende o contexto, você sabe que quem faz as campanhas, né, são o governo. E são os governos. E os governos, galera, quais são as intenções deles? De promover algo contra a violência, certo? Por exemplo. Então é lógico que você vai entender que é uma campanha que o Estado faz contra a violência, certo? É isso que a gente precisa entender, beleza? Então, como seria uma reescrita, né, para que isso de fato ficasse bem claro, para que essa interpretação não fosse dúbia, né, para que não houvesse essa ambiguidade? A melhor forma de escrever seria essa, né? A.E. Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. Então você percebe que é uma campanha do governo, que é ele quem está fazendo, contra a violência, certo? Então, desta forma, né, reescrevendo a manchete dessa maneira, aí sim ficaria claro para a gente que é o governo fazendo esta campanha contra a violência, certo? Aí você interpretaria corretamente, beleza? Então é isso, galerinha. Até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido, né, como é importante interpretar os textos corretamente. Até a próxima. Tchau, tchau.